noite, povo de Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa festa. Colocamos em ação de graça nessa Santa Missa pelos 25 anos de profissão da professora Andréa Góes dos Santos nessa primeira localidade. Pelos aniversariantes Aires, Lara, pelos falecidos Alice Maria de Jesus, Filomeno José dos Santos, Margarida Maria de Jesus, Juscelino Rodrigues de Souza, Jonaliso de Carvalho, José Paulo de Jesus Santos, Maria Jovelina de Jesus. Irmãos e irmãs, inseridos nesta caminhada pascal, hoje celebramos o 6º domingo da Páscoa. Formamos o corpo místico de Cristo. Somos a Igreja do Senhor, seu povo santo. O ressuscitado que faz novas todas as coisas está vivo no meio de nós e nos reúne em torno a si para nos alimentar com a sua palavra e a sua presença viva. Deixemo-nos transbordar de alegria, pois o Senhor que venceu a morte nos renovou e nos fortaleceu. E assim, todos de pé, vamos receber o presidente da celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Deus bendito, que se revela no seu Filho Jesus Cristo como nossa esperança, nossa Páscoa, nossa salvação, nossa misericórdia. E nesta Eucaristia, nós queremos abrir o nosso coração, encher de esperança e recorrer ao Papai do Céu, confiando na sua misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar
Deus Pai, misericordioso e amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com a dor estes dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podemos nos assentar e escutar a palavra de Deus que nos aconselha e nos aponta o caminho para a vida plena, para a vida eterna, para a vida em Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Então os apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciões, vossos irmãos, saudamos os irmãos, vindo do paganismo, e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com as palavras que transformaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos, Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós farei bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgai o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiai em toda a terra as nações, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeite e os confins de toda a terra, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de um jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estava escrito os nomes dos 12 da tribo de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estava escrito os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, a palavra do Senhor. Em nosso caminhar. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 a palavra do Senhor. Vamos todos escutar. Aleluia, 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 a palavra do Senhor. Força em nosso caminhar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e santos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus continue nos ensinando, nos aconselhando e nos apontando o caminho que todos nós devemos percorrer para abraçar, para viver, para colocar em prática o bonito projeto de Deus revelado por Jesus Cristo. Nós estamos iniciando com esta liturgia, a liturgia pascal do 6º domingo do tempo de Páscoa. É a celebração que a igreja enxerga como a mais importante celebração da nossa vivência cristã e estende por 50 dias. Eventos pascais ou celebrações pascais. Nossa Páscoa, que se configura com a celebração da ressurreição de Jesus. Como nós sabemos, Jesus foi crucificado na cruz, nela morto, mas não ficou. O Pai glorificou, tirando, ressuscitando. Uma vez Jesus ressuscitado, divinizado, não poderia mais ficar em nosso meio com seu corpo glorioso. Então o Pai o leva de volta. Jesus ascendeu ao céu, voltou para o Pai de onde saiu. E uma vez que voltou, não nos deixou órfãos. Ele envia com o Pai o Espírito, que é a força restauradora, a força de vida, a vida eterna, a vida plena de Deus que está em nós. E como escreve o apóstolo Paulo, mora em nós, porque nosso corpo é templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Deus mora em nós. Deus fez morada em nós. Então, as celebrações pascais é esse conjunto de 3 celebrações: ressurreição, ascensão e Pentecoste, a vinda de Deus como força
sobre a nossa humanidade. De maneira que Jesus volta para o Pai, mas nós não ficamos órfãos, ficamos assistidos por Ele. Aquilo que Ele promete de estar conosco, né? Jesus faz 3 promessas. Vamos ainda, ao longo desta semana, acompanhando essa dinâmica pascal, ouvir do próprio evangelista João essas 3 promessas. A primeira promessa é de que estaria conosco todos os dias, né? Manteria a sua presença em nossa vida com a força do Espírito. Segunda promessa é que onde Ele está, estará todos nós. Promessa. E terceira promessa é que um dia retornará. E a igreja todos os dias, a cada Eucaristia, nesse memorial pascal, lembra desse retorno, dessa vinda que o Senhor promete e que a gente espera um dia acontecer, né? Jesus promete retornar para levar à plenitude a obra criada e esse processo purificador já iniciado por Ele. Então, estamos nesse tempo bonito. E a palavra de Deus vai formando, vai orientando, vai nos aconselhando, vai apontando para nós, como um discípulo e discípula de Jesus, o caminho que nós devemos percorrer como peregrino da esperança. Qual é o papel? Qual é a missão? Qual é a função do cristão no mundo? Aí João escreve, a gente vem ouvindo essas 2 semanas e vamos continuar a ouvir nas 2 que se seguem. Essa que começamos hoje, a outra semana, que o nosso papel é reproduzir a obra de Jesus. É o que João escreveu, guardar o que Jesus ensinou. Né? Quem guarda a minha palavra é meu discípulo, me ama. E Jesus já está em nossa vida porque guardamos. E guardar a palavra de Jesus é colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Como nós já sabemos muito bem qual é o ensinamento de Jesus. Nos ensinar a amar, a acolher, a perdoar, a partilhar, não julgar, não condenar, não excluir, a tratar o outro como irmão. Tudo aquilo que Jesus ensinou para nós, se a gente acolher, guardar no coração e colocar em prática, nos configura como seus discípulos e discípulas. E a gente não tem como dizer, mas depois de 2 mil anos a gente esquece. Não esquece não, porque Jesus disse que o Espírito vem para nos fazer lembrar sempre esta palavra. O Espírito, escreveu João, vai sempre nos recordar tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Ele disse. Então é o Espírito que recorda. A gente não tem como esquecer. A gente pode até, por limite humano, por fraqueza, não colocar em prática. A gente pode até fazer o contrário. Mas não porque a gente esqueceu. Às vezes não colocamos em prática porque nós, vivendo de maneira humana, muitas vezes com o nosso coração cheio de egoísmo, cheio de atitudes contrárias ao Evangelho, nós caminhamos na contramão do que Deus oferece. Mas não porque a gente esquece. A gente sabe e às vezes não consegue colocar em prática por causa do limite humano e faz de maneira contrária. Mas a gente sabe. Todos nós sabemos o que é que Deus propõe. Todos nós sabemos o caminho a seguir. Não sabemos? A gente sabe. A gente tem que se esforçar mais, né? Pedir a Deus mesmo que quebre do nosso coração o orgulho, que tire dele todo sentimento contrário à vontade do Pai, que afaste de nós tudo que for vindo como egoísmo, como um sentimento de prepotência, de arrogância, que distancie de nós. Aí é o esforço nosso todo dia, para entender que o nosso discipulado é configurado no discipulado de Jesus. Porque disse João, domingo passado, que os ramos só podem dar frutos se estiver ligado à videira. E a videira é Cristo, né? Jesus é a videira, João escreveu domingo passado. E nós somos os ramos. E os ramos só produzem fruto se estiver ligado na videira. Ou qualquer outra árvore que não seja videira. Você quebra o galho morre. E a fruta morre junto também. E nem fruta nasce se quebrar o galho, não é? A gente sabe, a gente só pode produzir frutos a partir do projeto de Deus, permanecemos com Jesus. E os frutos que Deus quer que a gente produza é aquilo que Jesus Cristo fez e nos ensinou a fazer. A gente tem que aprender a amar de verdade, a acolher de verdade, a ser menos egoísta, a não julgar, a não condenar, a não excluir, a acolher o outro do jeito que o outro é. Porque Deus já me acolheu do jeito que eu sou e acolheu você também. Do jeito que nós somos, Deus já nos abraçou. Então não cabe a nós julgar ou imaginar, porque o outro tem uma vida diferente da que eu tenho, o que eu imagino que deveria ser a correta, eu vou ter que excluir e julgar. Não cabe a nós. Porque Deus não tratou a gente assim. Olha, Deus amou tanto o mundo, escreveu João, e nós lembramos há 2 semanas atrás, que enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Não enviou para condenar, não enviou para julgar,
Não enviou para punir, mas enviou para salvar. E Jesus Cristo, na cruz, deu a vida por amor a nosso mandado, nos salvando. Então, a nós cabe viver na dimensão do discipulado esta prerrogativa do amor de Deus, do cuidado de Deus com o outro. Esta sexta semana de Páscoa e também a sétima, essas 2 semanas, a palavra de Deus que a gente vai ouvir vai nos orientar por 2 caminhos. Primeiro caminho, nos levar a entender que nós não ficamos órfãos. Que Jesus volta para o Pai, como escreveu João, e voltou, mas nós não ficamos sozinhos. Esse é o primeiro caminho. Então, Jesus continua presente em nossa vida, agindo a partir de nós. Cada atitude minha e dos batizados e batizadas, cada ação de bondade é Jesus agindo em nós. Quando eu amo, é Jesus está agindo em mim. Quando eu perdoo, quando eu acolho, quando eu perdoo. Qualquer atitude de bondade em nós, é Jesus agindo em nós. Primeira realidade que a palavra, ao longo dessa semana, vai chamar a gente a refletir é isso aqui, a gente ficar consciente. Então, por quê? Porque no outro está a presença de Deus, como está em mim. Deus mora no outro. Então, se eu faço mal ao outro, eu estou fazendo a quem? Ao próprio Deus. Se Deus mora em você, e eu faço mal em você, não estou fazendo a Deus, não é? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Qualquer atitude de maldade nossa com o outro, é a gente colocando mais uma vez o dedo na ferida chagada de Jesus. A gente, mais uma vez, fazendo mal a Deus, fazendo mal a Jesus Cristo, a gente pode assim falar ou imaginar. Então, nossa atitude tem que ser sempre atitude de bondade. Ou pelo menos nos esforçarmos. É bem verdade que como ser humano, nós podemos uma vez ou outra não conseguir. Nós não somos anjos, não somos santos, não somos perfeitos. E nós há o princípio da limicitude. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu não sou anjo, eu sou um ser humano limitado. Posso falhar também. Mas que a gente não falhe mérito porque quer ou porque não se esforça para não falhar. Que a gente pelo menos se esforce. E se chegar a falhar, reconhecer nossa falha e voltar para o Pai, bater a mão no peito e Pai, perdoa, como escreveu Lucas lá no capítulo 15 do Evangelho. Pequei contra ti e contra Deus, perdoa-me, né? E Deus vai perdoar. E a gente vai começar de novo. Essa é a atitude daqueles que temem a Deus e que confiam e que acreditam que é nossa esperança, nossa misericórdia e nossa certeza de vida plena, de vida eterna. Falhar a gente vai falhar, mas não podemos achar que é o erro, que é a falha e o caminho a gente seguir. Sempre que a gente falhar, reconhecer que falhamos, pedir perdão a Deus ou ao irmão, se a gente ferir o irmão, e recomeçar de novo. Então a palavra vai, essa semana todinha, fazer a gente lembrar que é Jesus que age e que está em nós. Deus fez morada em nós. Segunda realidade também, já como preparação para o Pentecostes, nós vamos lembrar que tudo o que acontece na igreja é pela força do Espírito. Sem o Espírito, a igreja não vive, ela não existe, ela não tem ação nenhuma. Toda ação da igreja, toda ação eclesial é ação do Espírito. Então, a igreja nunca age sozinho. Veja o exemplo que Lucas escreveu para nós hoje, né? Como conclusão daquilo que começamos quarta-feira aqui, aquela questão que vocês já ouviram quarta, já ouviram quinta, já ouviram ontem, aquela questão da circuncisão que Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para os apóstolos com ele discutir e decidir, aquela questão. Então, concluímos ontem e hoje repete o texto na íntegra. O texto que ouvimos quarta, quinta e sexta, nesse domingo, ele na íntegra. Todo o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. E olha a decisão que tomaram os apóstolos. Decidimos o Espírito Santo em nós. Veja, não é a igreja que decidiu sozinho. O Espírito Santo com os apóstolos decidiram. Por que o Espírito Santo? Porque os apóstolos rezaram antes de tomar a decisão. Não chegaram por impulso e dizer, vai ser decidido. Então, vamos primeiro se reunir, vamos rezar, vamos pedir a iluminação e vai vir a iluminação. Que atitude nós temos que tomar? Então, decidiu o Espírito Santo com os apóstolos que não devia impor aos pagãos que fizeram adesão ao cristianismo a circuncisão, que era aquele ritual de pertença à religião judaica, como nós temos o ritual do batismo que nos faz pertencer ao cristianismo, né? Era esse ritual de pertença que se fazia, como nós já sabemos também, eu vi aqui quarta-feira o padre explicando, o padre Ariovan explicando, né? Como aconteceu, não vou repetir de novo, a gente já ouviu, e quem não ouviu vai ouvir em outro momento. Então, era aquele processo de entender que para fazer parte desse projeto de aliança de Deus, os meninos, né?
naquela cultura machista, que a mulher só existe ao lado de um varão, seja seu pai, seja seu marido, seja seu irmão ou seu dono, se for uma escrava. Mas a mulher só era vista no mundo judaico se tivesse um homem do lado. Sem um homem era como se fosse um ser de segunda classe que ninguém enxergava. Então, nessa cultura judaica machista, então, só os homens passavam por esse ritual de pertença. Obviamente, aquela mulher que estivesse ao seu lado, ou sua mãe também, se caso ficasse viúvo, o filho também podia ser esse varão que ia estar ao lado da mãe também. Então, fazia esse ritual de pertença, que era a chamada circuncisão. E que os judeus queriam impor aos pagãos, porque não pertencia à religião judaica, e aderiram a Jesus e foram batizados, circuncidados na força do Espírito, e eles não têm que fazer. Então há um conflito. E aí vão até os apóstolos e decidem, junto à igreja, com a assistência do Espírito, que não é preciso. A nossa circuncisão já é Cristo. E nós, quando recebemos a força de Deus em nós como promessa, já fomos circuncidados por esta força, que é o Espírito que mora em nós. Então essa é a questão. Então é o Espírito que age na igreja. A igreja nada faz sem o Espírito. A ação sacramental, por exemplo, quando a igreja batiza alguém, é o Espírito que batiza. Lembra? Lá a água como um símbolo do Espírito que desce sobre o batizando, não é? É o Espírito que batiza. Quando a igreja celebra o mistério pascal na Eucaristia, não é o padre que consagra, que transforma o pão em corpo e o vinho em sangue. É o Espírito. Veja que o padre faz uma oração chamada epíclise. Derramai, Senhor, o vosso Espírito. A gente fica de joelho, né? É naquela hora que é configurado. Não é o padre. É o Espírito que vem. O padre só vai fazer a oração pedindo que o Espírito venha. Então não é o padre que transforma. O padre não tem poder, não tem força para nada. Não é o padre que transforma o pão no corpo e o vinho no sangue. É o Espírito que desce e transforma. Então toda a ação da igreja é o Espírito que faz ela acontecer. Então o Espírito é a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. E aí, na sequência, todos os outros sacramentos acontecem também pela força e pela assistência do Espírito. Esse é o papel preponderante do Espírito na igreja. Às vezes nós confundimos. A gente ouve por aí muito, não, é o Espírito está para revelar. O Espírito não revela nada. O papel do Espírito é fazer acontecer a vida da igreja. Quem revelou foi o Pai que revelou Jesus, né? O papel do Espírito, a função, aqui é a consciência que a igreja, a partir depois de 2000 anos, e estudando uma disciplina chamada pneumatologia, a força e a ação do Espírito na igreja, estudo do Espírito na vida e fé, é o Espírito que faz acontecer. O Espírito, diz Paulo, vai fazer recordar, lembrar o que Jesus ensinou, as palavras de Jesus, e vai fazer a igreja acontecer, em virtude do anúncio da salvação, e em virtude do anúncio da boa nova. Isso em virtude de Cristo ser mais conhecido, ser mais amado, ser mais experimentado, como nos disse o Papa Francisco na alegria do Evangelho. Jesus precisa ser mais conhecido e mais amado. E quem é que vai fazer Jesus mais conhecido e amado? Nós, com a força do Espírito que vai nos lembrar o que Ele nos ensinou. Então, cada atitude nossa ligada ao Cristo como ramo na videira é o Espírito do Cristo agindo em nós. Por isso Jesus disse que estará conosco todos os dias. A gente não vê, a gente não consegue enxergar, mas Ele está. É promessa cumprida, promessa realizada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo desta semana e da outra semana, após a sessão do Senhor, nós vamos com os textos bíblicos fazer essa experiência da vida nossa no Espírito, que é o Espírito de Jesus. O Espírito nos recorda, nos faz lembrar a ação de Jesus, não outra coisa. Não é que o Espírito vai ficar... De vez em quando eu gosto de ver essas pessoas e olha, o Espírito está me revelando isso. Não é papel do Espírito, né? É no mínimo coisa da cabeça nossa, um desvaneio natural. O apóstolo Paulo, o apóstolo João também escreveu que foi levado pelo Espírito, ele enxergou a partir de Cristo a glória do céu, né? Mas ele está dizendo que foi levado a partir de Cristo, ele enxergou a vida plena. Não é que o Espírito veio e revelou a ele nada novo, nenhuma novidade. Porque a novidade da nossa vida já é Jesus. A novidade nossa, a novidade do cristianismo já é Jesus, grande novidade do Pai, revelado como vida plena, vida eterna para nós. Essa é a novidade. E é o último ato de revelação de Deus, e conclusivo. Deus se auto-revelou no seu Filho Jesus. Depois de Jesus,
Nenhuma outra revelação mais foi feita. Porque se fizer, vai negar, se for o contrário ao que Cristo já revelou, vai negar a ação dele no Filho. E Deus já revelou tudo o que tinha que revelar em Jesus. Já revelou para nós o céu, a vida plena, sua compaixão, sua misericórdia, sua bondade, seu amor por nós, como nós sabemos, tanto quanto Ele nos ama. Jesus Cristo é a última revelação do Pai. Antes de Jesus, claro, tem todo um processo de profetas, de reis, de patriarcas, Moisés, um montão de gente que antes de Jesus foi recebendo, né, como a gente conhece os rituais, vinha um anjo e comunicava, anunciava aquele a quem estava sendo revelado algum ideal de Deus para o ser humano. E ele lá comunicava, ou escrevia, como a gente tem os acessos aos textos bíblicos do Antigo Testamento. Com Jesus Cristo, cessou a revelação de Deus. Ele é a última. Então o Espírito não há a função de revelar mais nada. Porque se for revelar, vai tirar a prerrogativa do Filho Salvador. E Deus, o Pai e o Espírito é um só, não se contradiz. Há na teologia trinitária uma relação de igualdade, que nós chamamos no grego de pericorese. O Pai, o Filho e o Espírito formam-se como uma ciranda e todos se relacionam por igual. Nós vamos voltar a esse tema lá na festa da Santíssima Trindade, né? Nenhum é maior do que o outro. Há uma relação de igualdade. O mesmo poder que está no Pai está no Filho, está no Espírito e vice-versa. É o mesmo poder. Deus só se revela de 3 modos diferentes. E nós vemos uma única pessoa revelada de 3 maneiras diferentes. O Deus que é Pai, que cria, o Deus que é Filho, que salve, o Deus que é Espírito, que renova e que nos faz lembrar todos os dias da missão de Jesus. Missão trinitária, de Deus em Jesus e no Espírito. Então a nós, meus irmãos, cabe se esforçar para viver essa proposta do Pai em nossa vida. Proposta de amor. Estamos hoje concluindo essa bonita festa, né? Eu vim aqui na quarta, nos outros dias não vim, mas acompanhei nos vídeos postados, nas fotos postadas, e vi que é muita gente bonita. Agora essa beleza toda, essa boniteza toda que a gente celebra, só será eficaz se a gente não ficar só apenas na celebração bonita aqui. A gente começar a aplicar em nossa vida. Tudo aquilo que ouvimos, 4 dias, né? Um mini retiro, podemos dizer, com escuta da palavra. Aqueles que passaram por aqui, o padre Ariovan, o padre Antônio Humberto, ontem foi quinta-feira Isaílde, quinta-feira, né? Pronto. Aqueles que passaram por aqui, partilharam uma palavra que não é sua. Como eu também não estou partilhando nada que é meu. A gente está partilhando aquilo que Deus revelou a partir de Jesus Cristo, que alguém escreveu. E que a gente tem acesso, porque, embora não nascemos naquele tempo de Jesus, mas estamos no tempo da graça, o Kairos de Deus, depois de Jesus Cristo, até que Jesus Cristo volte, nós estamos no Kairos, vivendo o tempo da graça. Tudo que foi revelado em Jesus, a gente vai todos os dias fazer memória. Todos os dias. Estamos no tempo de Deus, o Kairos, tempo da graça de Cristo. 2025 anos da graça do Senhor. E neste ano, o Papa Francisco nos convocou para celebrar esse jubileu, refletindo sobre a virtude da esperança, que não abandona, que não engana, que não mente, que não decepciona, que é sempre cheia de vitalidade da esperança. E a esperança é Deus, é Jesus em nossa vida, que é quem garante para nós essa vida eterna, conforme descreveu João no livro do Apocalipse. Esta é a vida que João enxerga, nossa vida já toda iluminada, sem prezar mais de nada, nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque nossa própria luz é Deus na sua glória. Uma vida que tem luz própria, nós não prezar do auxílio de outra luz, né? É a vida na glória. João enxergou a partir de Jesus Cristo essa vida. E lá enxerga essa humanidade. E é simbólico o número 12 de João, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 4 portas, as 3 portas, multiplicadas em cada lado, para dizer a totalidade da humanidade banhada, salvo em Jesus. É o que João enxerga. Porque Jesus é nossa vida. Os apóstolos se preocuparam muito, e é graças à consciência deles que nós hoje lembramos e celebramos o mistério de Cristo. Eles se preocuparam de tal forma em entender o mistério de Deus revelado de Jesus, que deram a vida por isso, para anunciar esse mistério de amor. E 2025 anos, 2000 anos de anúncio do amor de Deus para nós que é o Evangelho. Cabe a nós cultivar no nosso coração o seu amor, porque é a nossa única riqueza. Nós só temos como garantia a glória dos céus, mais nada. O resto tudo vai passar. João vai concluir
o livro do Apocalipse, dizendo que tudo passa, né? Tudo vai passar, só vai permanecer em nós Deus e sua palavra. Deus revelado em Jesus. O resto, tudo vai deixar de existir. Eu, os meus bens, meus amigos, minha família, tudo desaparecerá. E assim para todos nós, só restará Deus na sua glória. Nossa única riqueza, nossa única herança. Cabe a nós viver o céu de Deus aqui todo dia. Todo dia, viver essa glória aqui. E essa glória a gente vive, como disse João, guardando a palavra de Jesus, colocando na prática o que ele nos ensinou. Colocando na prática o que ele ensinou. A aprender a amar de verdade, a acolher de verdade, a perdoar, a partilhar, a não cultivar no coração nenhum sentimento que não seja o sentimento que provenha do amor de Deus. Cabe a nós esse esforço, todo dia. Nós não vamos nem todo dia conseguir, mas algumas vezes a gente consegue, se a gente quiser. Porque nós não agimos sozinhos. Agimos nós e quem? Nós e o Espírito é que age em nós. É só a gente abrir o coração a esta força. A gente não queria agir do nosso jeito. Antes de tomar qualquer atitude, deveria a gente sentar e rezar. Nem se fosse para demorar um mês, não tivesse pressa. Mas que rezasse até tomar uma decisão coerente, até discernir coerentemente o que a gente deveria tomar, fazer. Essa deveria ser a atitude nossa, para deixar que o Espírito falasse em nós. Como é que, olha, veja, a escolha do Papa agora. Vê lá se alguém diz, vamos votar aqui. Não, são quantos candidatos? Sentaram, rezaram, 2 semanas reunidos aos casais rezando, não foi? Lembra do fato? Depois se trancaram, e agora vamos ver em quem o Espírito vai iluminar a gente voltar e escolher. E aí está aí o Papa Leão. Poderia muito bem alguém dizer, vamos fazer eleição. Quem são os candidatos? Monte sua chapa, como a gente faz na associação, não é? Monte as chapas, monte aí seus grupos, não é? Vamos fazer a campanha, vamos ver quem promete mais, quem dá mais. Olha, o humano é assim, não é assim? Quem promete mais? Quem vai soltar mais dinheiro? Quem vai comprar mais? O humano é assim. O de Deus não, vamos sentar, rezar e esperar ele discernir. E discerniu quem? O Papa Leão, não é? O de Deus é assim, é o que deveria a nós, pelo menos ter essa atitude. Antes de agir por impulso, vamos rezar, vamos sentar e rezar. É bonita a experiência que contou para nós, Lucas, na primeira e segunda semana de Páscoa, né? Como viviam os cristãos, né? Viviam em oração, vivia de maneira comum, que tinham partilhava. O que tinha não era só meu, era do outro também, porque a gente partilhava, porque o Espírito é partilhado com todos. Bonita essa maneira cristã de viver, e que no início incompreendemos dessa maneira e que Lucas escreveu. Que pena que hoje, infelizmente, em nosso coração sobra muito egoísmo. Porque se faltar em nós o amor de Deus, vai sobrar outras coisas em nosso coração. Se faltar no meu coração o amor de Deus, sobra outras, né? Talvez está sobrando muitas outras coisas no coração da humanidade. Porque a gente ainda vê o mundo em guerra, está aí visível, não é? A gente ainda vê pessoas passando fome, está aí, a gente vê, não é? Talvez aqui perto de nós seja menos. Talvez perto de nós seja menos pessoas passando fome, mas a gente vê gente passando fome. A gente vê gente que não tem moradia por aí, a gente está vendo. A gente vê gente que não tem terra, a gente vê gente que não tem serviço público de qualidade, porque é tudo armengado. A educação, desculpa os professores, é armengada, a saúde é armengada, não é? A gente vai vendo as coisas, né? Não por falta de profissionalismo, mas porque falta daqueles que estão por frente para incentivar o profissional a trabalhar de maneira digna. Então a gente vai armengando também. A gente vai ver saúde armengada, serviço, saneamento básico armengado, a gente vai vendo tudo. E não é isso que Deus quer de nós. E por que agimos assim? Porque nos fechamos ao amor de Deus, pensamos nós mesmos. Pensamos nos interesses escusos. Aquele que me interessa, ao meu grupo, ao meu próximo, aquele que está mais perto de mim. E esquecemos que somos todos irmãos. O que Deus criou é para o bem da humanidade. Deus não criou para um único grupo de pessoas. É um absurdo quando você lê as estatísticas, por exemplo, e vê mundialmente 90% das riquezas mundiais está nas mãos de 1% da população. É doido de cortar o coração, não é? E os outros 10% fica para nós 99% lutar e brigar para sobreviver. E trabalhar todo mês, pagar os fiados e comprar fiado de novo. O padre também. Todo mundo. Não é? A gente precisa das coisas, não tem dinheiro, compra o quê? Fiado no cartão. Agora, a gente tem que comprar, tem que pagar. É. A gente trabalha, paga as faturas de cartão, acaba o dinheiro, compra o fiado novo para pagar no outro mês.
Então, é justo, ainda agradecemos porque a gente tem condição ainda. E aqueles que nem têm? Que estão morando na rua, que não tem moradia, que não tem comida, que estão aí, como diz meu avô, as pandaretas. É Deus que quer isso? Não. E nem é Deus que inspira. É o ser humano, porque deixou faltar no seu coração o amor de Deus. Não nos abrimos ao amor de Deus. E isso é grave e é sério. E não deveria ser assim. Porque nós só temos o céu, a gente vai morrer. Para que essa missão toda? A gente vê de vez em quando diz, fulano e tal é o homem mais rico do mundo. Já está chegando na casa de 5 trilhões. Meu Deus do céu. Se 100 mil reais, a gente já imagina que é um volume razoável. Se 1 milhão já é um volume bom, imagine 5 trilhões. Não é? É dinheiro que a gente bota de carreira daqui ao Poço Verde e não chega lá. É? E passa de Poço Verde. Não é não? Para que tudo isso? Só ambição humana. Tem sentido a gente ter para viver bem. Tem sentido a gente ter para ter uma casa boa, confortável, uma comida digna, ter um carro para passear com a família, ir para o médico, etc. Não é? Poder comprar. Tem sentido a gente ter para usar. Agora, para acumular, não. Porque vai tudo virar pó, virar fumaça. Quem vai morrer não vai levar nada. Então, cabe a nós a abertura de coração para viver esse projeto amoroso de Deus. A Páscoa nos ajuda muito a entender esse amor perdão, esse amor esperança, esse amor de reconciliação, esse amor que acolhe, esse amor que não julga, esse amor que não exclui, esse amor que abraça, esse amor que é irmão, fraterno. A Páscoa nos ajuda muito, a partir de Jesus, enxergar este amor. Porque aqui, Jesus não fez discurso que ia amar, não. Está ali. Ele amou, está ali. Ele não disse que eu vou amar vocês, está ali. Não é? Tá, simplesmente amor, está ali. A prova do amor. Morreu por nós. Disse ontem João, aquele que ama, dá vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, disse Jesus. Nós somos, meus irmãos, os amigos de Jesus Cristo. E como amigos dele, nos deveríamos esforçar para viver na mesma dinâmica que ele viveu. Passou pelo mundo, escreveu a igreja na oração eucarística quinta. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Não fez um mal a nenhuma pessoa. Até aqueles que lhe fizeram mal, ele abre a mão e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Não é bonito isso? Ele é nosso mestre, viu? É nosso protótipo, ou podemos dizer no inglês, o nosso design, nosso modelo a ser vivido é Jesus. Não é? É o modelo a ser vivido. É o modelo de vida mais bonita que a gente encontra na história da humanidade. É o modelo de vida que Jesus nos mostra. Viver daquele jeito que ele viu. É o que cabe a nós, discípulos. Vida simples, bonita. A gente vê na história tantas pessoas, né? Que vivem de maneira tão simples, mas uma vida tão bonita de acolhimento, de serviço, de concreto, não é de fazer mesmo. Aqui perto de nós, Santa Dulce dos Pobres. A gente sabe da história. Aqui vizinho nós da Bahia, aqui, a gente sabe da história, né? Uma vida bonita de se ver. Viver para servir o outro, para cuidar do outro, para dar amor e carinho ao outro, para fazer o bem ao outro. Aqui há muitos modelos de vida a partir de Jesus para a gente ver que é possível. É possível, se a gente deixar que o coração floresça, o amor floresça dentro do nosso coração. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe de Esperança, nos auxilie com suas preces, com seu exemplo de vida, com sua oração, para que todos nós, seus filhos e filhas, possamos viver melhor o projeto de amor do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo Jesus, o ressuscitado, nos convida a tocar com fé em suas chagas gloriosas.
sinal eloquente do amor de Deus por nós. Por isso, supliquemos e manifestemos nossa confiança, dizendo juntos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tornai a vossa igreja, Senhor de bondade, sempre mais misericordiosa, com os pobres e sofredores, para que ela, inspirada pela alegria pascual, seja transbordante de esperança para mulheres e homens de todos os tempos, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai, Senhor, ânimo e força e coragem para caminhar às famílias, aos trabalhadores, às pessoas que lutam pela vida, e concedei o dom do discernimento àqueles que estão procurando o seu caminho, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ajudai-nos a guardar a palavra e vivê-la autenticamente, para que a paz que dela provém resplandeça na vida de vossos fiéis, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei que nossa comunidade seja sempre mais unida e guiada pela compaixão, pelo perdão e pela capacidade de acolher novas pessoas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Do vosso povo, que na inteira confiança eleva a voz às suas preces, por Cristo nosso Senhor. Cantemos juntos o canto do ofertório. Cordeiro, o homem, o santo, Deus verdadeiro, a oferta perfeita que se deu ao Pai, canal de esperança, Maria se faz, e diante da cruz, a Virgem se dá, e vê seu menino ao Pai se ofertar, aliança refeita entre o homem e Deus. Ó Mãe, gratidão, pois o Cristo nos deu. Oferta de Maria foi o seu Jesus. Foi o seu Jesus. O pão que alimenta a humanidade. Irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos do sacramento do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na
na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo louvá-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Amém. Louvor e glória ao Pai e a Jesus, que nos salvou na cruz. Amém. Louvor e glória ao Pai e a Jesus, que nos salvou na cruz. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Louvor e glória ao Pai e a Jesus, que nos salvou na cruz. Amém. Louvor
e glória ao Pai. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na morada, mas dizer uma só palavra e serei O salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra
ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Agradecemos a Deus por tantas bênçãos e por nos ter reunido, né, essas noites aqui em comunidade para louvar e agradecer. E quantas bênçãos e quantas maravilhas que o Senhor, né, está derramando nessa noite, com essa bênção que é a chuva. Né? Vi no início muitas pessoas preocupadas, muita chuva, mas não precisa se preocupar, porque chuva é bênção de Deus, né? Deixa chover, deixa cair água. Tem algumas pingueirinhas aí, possa que vocês saiam com a cabeça molhada, mas é para vocês levarem, né, de recordação para casa. Tomou um pequeno banhozinho na Santa Missa, certo? A todas as comunidades que passaram por aqui, que vieram todas as noites, as que vieram nas noites de hoje, nosso muito obrigado e gratidão a cada uma de vocês, comunidades. Porque sem as comunidades visitantes, também não teria festa, porque as comunidades têm que se juntar para que a festa aconteça, né? Comunidade visitando uma a outra, e assim a graça de Deus acontece. Então, a todas, nosso muito obrigado. Não vou citar aqui nomes, porque a gente pode correr o grande risco de esquecer algumas comunidades. E aí depois, ei, não falou na minha comunidade, ai, não falaram no dia que eu fui, né? Então, a gente, para não correr esse risco, mas nosso muito, muito obrigado. Aos nossos celebrantes que por aqui passaram essas noites, ao nosso Padre Fernandes, nosso muito obrigado, Padre Fernandes, por o senhor ter vindo na quarta-feira para atender as confissões, muito obrigado, e por estar com a gente nessa noite de hoje, no nosso encerramento, na nossa grande festa. E ao Padre Diego também, que não está aqui presente, o nosso pároco, mas que, mesmo não estando presente, mais de longe, sempre mandando mensagem, como é que estão as coisas, como é que está indo a festa. Então, obrigado a vocês, nossos padres. As meninas da barraca, né, que passaram essas noites lá, que Deus abençoe elas, que estão lá prestando o serviço a Deus. As pessoas que fizeram a limpeza, porque aqui tem uma grande limpeza, né, externa e interna, antes da nossa festa. Então, todas essas pessoas, nosso muito obrigado. As pessoas também que fizeram parte da escala nos dias da festa, da limpeza, porque a gente fez assim uma escala para facilitar para todo mundo. As famílias que receberam os celebrantes para acolher, para dar o jantar, que Deus abençoe a vida de vocês. Aquelas pessoas que doaram lanches para a barraca, que doaram leilões, que arremataram. Pessoas também que doaram fogos, né, que a gente não soltou durante a novena, mas soltava durante o dia na comunidade. A prefeitura também, né, na pessoa do prefeito Roberto Barracão e a vice Edna, que, através dos secretários de obra, nos ofereceram também refletores para dar uma melhorada na nossa iluminação. E o transporte também, que veio hoje, né, lá da cidade, trazer as pessoas das comunidades. Nosso muito obrigado também. A Gilvan, pelo som, né, Gilvan? Todas as noites aqui conosco. Gilvan Sonorização. Qualquer coisa podem contratar ele, viu? Nosso muito obrigado, Gilvan. Ao nosso coral, muito obrigado pelo empenho, por vocês se colocarem a serviço de Deus. E ao nosso irmão Cabral, ô glória, ô bênção, irmão Cabral. Muito obrigado, viu, por estar com a gente esse ano, pelo seu sim. A Gilvan também, Gilmária, que ontem nos ajudou com os leilões. Nosso muito obrigado por vocês estarem lá na frente, gritando e nos ajudando também. E, enfim, gente, as pessoas que participaram também da liturgia da palavra durante essas noites. Deus também a abençoe. É muita coisa que a gente, né, quer falar, mas a gente resume ao máximo para também vocês não ficarem aqui até altas horas, né, só ouvindo eu blá, 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 blá. Não, já terminei, viu? É só mesmo agradecer de verdade e de coração.
Gratidão, gratidão e muito, muito obrigado. E outra coisa, não deixem de passar na nossa barraquinha. Já já ela vai estar lá aberta, né? E vocês passem na nossa barraca, comprem o lanche de vocês, levem para casa, porque dessa forma vocês nos ajudam. Vejam, tanta pingueira na nossa igreja. O próximo passo é o quê? Dar uma melhorada, né, nesse telhado. É isso? Então, tudo tem seus gastos, tem suas despesas. Então, pedimos a ajuda, sim, de vocês, que vocês possam nos ajudar. E também teremos alguns leilões, né, que a gente começou ontem e ficou um pouco, e chegou alguma coisa hoje também. Então, nós vamos dar continuidade aos leilões já já, depois da bênção final. Né? Espero que vocês também permaneçam para nos ajudar. Não tenham medo da chuva, não, se preocupem, nós vamos chegar na santa paz de Deus em casa. Amém? Muito obrigado. A beleza da festa é pela participação de todos, né? Se não se somassem, se ficar só uma pessoa ou um pequeno grupo, não estaria tão bonita. Então, a comunidade está de parabéns, que Deus continue fortificando e alimentando nossa vida na fé e nos ajudando a mostrar Cristo vivo, presente em nosso coração, a partir das nossas atitudes, das nossas ações de bondade. Então, aqui está o povo aqui da cidade. Fique de pé, que veio da cidade aí. Olha aí, tem aqui. Fique em pé. Tem 2 ali, 3 de Cabral e eu. Viemos 5 da cidade, né? Lá fora tem mais, né? Hein? Pronto. Então estão aqui. Hoje vieram as coroanas com o padre. Não vieram as coroinhas, vieram as coroanas. Veio um coroão e 2, 3 coroanas, não é? Muito bem. E a Andréa veio para celebrar 25 anos de uma vida de magistério, né? E começou por aqui. Então a gente agradece, né? Ah, quem foi aluno de André aqui? A André está velhinha, viu? Ai? A menina mais velha que você já foi sua aluna. Está velhinha já, viu? Muito bem, então a gente agradece. É uma profissão bonita. Sem os professores, não teria nenhuma outra profissão formada, não é? Porque toda profissão tem que ter alguém que ensine. Aí o professor. Então o professor é peça fundamental para o progresso e para a construção de uma sociedade instruída, formada, educada, qualificada. Então, a gente deve ser muito grato sempre aos professores. E que Deus ilumine, continue dando força e melhorando também a vida de vocês com os pagamentos que vocês recebem. Que Deus multiplique cada vez mais. Fiquemos de pé e vamos pedir de Deus a bênção e o auxílio de Nossa Senhora para as nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos o amor de Deus e a esperança, ide em paz, que Ele sempre vos acompanhe. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora Auxiliadora! Viva o povo de Deus! Um bom final de semana, uma boa noite a todos e todas.